Voltamos a apresentar Atos no Rádio. Muito bem, nós estamos reunidos nessa oportunidade, uma mesa redonda política, né? Presidente da Câmara, Fábio Longuinho, vereador Bruno Camargo, também Beto Pereira. Prazer tê-los aqui em boa companhia, né? Traz para conversar com os nossos ouvintes, com quem nos acompanha nas redes sociais, nada mais nada menos do que Ortiz Júnior, ex-prefeito da cidade de Taubaté e hoje subsecretário de Desenvolvimento do Interior do governo Dória e fazendo a diferença na região. Prazer tê-lo aqui. Posso chamar de Ortiz Júnior, Júnior Ortiz, seja o que for. Prazer todo meu, Éder. Prazer estar com esses três vereadores dos 17. Nós temos os três, sem dúvida nenhuma, melhores vereadores aqui da Câmara Municipal. É um prazer falar novamente aqui a você. Eu recentemente fiz uma entrevista ao vivo no lançamento lá do programa Viva o Vale, aqui para o Vale Histórico, para o Vale da Fé. É um prazer estar aqui. Pode me chamar de Ortiz Júnior, José Bernardo, de Júnior. Ortiz Júnior. Júnior fica mais fácil. Né? Júnior fica mais fácil. Mas, de repente, você sai de uma prefeitura que tem notariedade na região, no Vale, mas você não tinha tanta... apesar que você já foi candidato a deputado, já desfilou em toda a cidade, né? Mas, de repente, a gente percebe seu nome no que diz a política, né? Que nem figurinha carimbada, né? Todo mundo fala no Ortiz Júnior, prefeito agradecendo, o prefeito tendo essa facilidade para chegar no Estado, o Estado querendo chegar nos municípios, e, de repente, você veio para fazer essa ponte, né? E a gente percebe encaixando assim como luva, pelo menos, é o que a gente percebe. E aqui a questão, talvez, é que o Vale não tivesse ninguém lá já há algum tempo fazendo interlocuções, né? E o fato de um ex-prefeito que compreende a dor de barriga dos prefeitos, aonde o calo principalmente aperta, dentro de uma secretaria que faz relacionamento com municípios, que é a Secretaria do Interior do Estado, tentando reservar verbas para a região do Vale, eu acho que isso facilita a vida um pouco dos prefeitos que têm projetos, né? Também não adianta se aproximar do governo do Estado, da Secretaria, e você não tem nenhum projeto, você não sabe exatamente aonde você quer chegar e nem o que você precisa para o seu município. No caso de Lorena especificamente, é muito claro, o prefeito tem uma ajuda, um auxílio importante dos vereadores da cidade, existe um bloco formado, é um bloco que pensa na cidade e, por conseguinte, pensa na prefeitura e na figura do prefeito como gestor. O fato de construir pontes, como você disse, o fato de fazer aproximação e interlocução com os municípios, talvez me dê um pouco dessa notoriedade junto com os prefeitos, com os vereadores, porque a gente tem se esforçado bastante para trazer para a região o recurso financeiro. Éder, nos últimos 10 meses nós temos 600 milhões de investimentos no Vale do Paraíba. Eu tenho dito que é um volume de investimento num curto espaço de tempo como nunca antes aconteceu. Nós tivemos muitos investimentos. O Geraldo, quando foi governador, fez investimentos. O Serra, quando foi governador, fez muitos investimentos. E também o Covas. A questão toda é que foram investimentos mais esparçados, né? Ao longo dos 6 anos do Covas, ao longo dos 14 do Geraldo, ao longo dos 4 do Serra. Mas um investimento tão contundente, tão importante, num curto espaço de tempo, eu acho que é a primeira vez que acontece. Nós nunca tínhamos notícia disso. Inclusive, acho que foi o Beto Pereira que esses dias falou que a vantagem, essa é a vantagem de ter, por exemplo, representantes da região no governo, né? E você parece que falava, Beto, que o Júnior veio no momento certo, embora ele não tenha um mandato de deputado, mas seria como se fosse, né? Porque representa nossas cidades lá no governo do Estado. Foi mais ou menos isso que nós conversamos dias atrás num café. Você estava dando uma dica dessa aí, né? Isso, eu quero primeiro de cumprimentar o Hélio Bilota, nosso grande amigo, parceiro, presidente da Câmara, Fábio Longuinho, Bruno Camargo e o Júnior Ortiz, nosso secretário do governo do Estado. Realmente é importante, sempre eu gosto de deixar bem claro isso, que a região acaba ganhando muito quando tem um representante na Assembleia e também no Congresso Nacional, um deputado estadual, um federal. E a nossa região hoje, nós não temos
eu falo que até acima de um deputado estadual ou de um federal. É o Júnior nesse papel. Porque ele está dentro do governo do nosso governador João Dória, dentro do Palácio, e fazendo essa ponte direto. Ele tem acesso a todos os secretários de Estado. E quem ganha com isso é a nossa região, onde está sendo muito bem representada por ele e estamos todos os prefeitos sendo atendidos. Haja visto que a gente vê nas redes sociais os prefeitos indo até o Palácio sendo atendidos por eles. Então, o prefeito do Vale Histórico, o prefeito ali da região de Taubaté, do Litoral, da Serra, o pessoal mais lá da frente, que é da região de Salesópolis, enfim. Todo o Vale do Paraíba está sendo lembrado e está tendo aqui um caminho mais curto. Não precisa passar pela Assembleia, já vai direto no Palácio e já despacha as demandas direto com o Júnior. E o Júnior vai tramitando dentro das secretarias do Estado e conseguindo os recursos necessários. Isso a nossa região está ganhando muito. E Lorena está ganhando muito. Tanto que o próprio fala do próprio prefeito Silvio Ballerini, e eu, desde 2013, eu e Bruno Camargo já estamos no 3º mandato, a gente vê que desde 2013 nunca um governo do Estado atendeu tanto a nossa cidade como está sendo atendido agora. Então isso graças Bruno, a esse trabalho. Passa mais tempo em comunicação lá com a Assembleia Legislativa, inclusive o próprio governo do Estado. Como você vê essa sintonia do Júnior, né? Primeiramente, gostaria de cumprimentar aqui. Eu estou privilégio aqui hoje muito grande. Presidente da Câmara do lado direito e vice-presidente do lado esquerdo. Meus companheiros Fábio Longuinho e Beto Pereira, o amigo e companheiro Júnior Ortiz. Éder, é um grande divisor de águas. A ida do Júnior Ortiz para o Palácio, representar o Vale do Paraíba, ele abre as portas do Palácio para o Vale. E isso aí vem diretamente mudar a vida das pessoas no dia a dia. Como? Por exemplo, a comunidade do Vila Passos. Tem um UBS liberado através do Júnior Ortiz, quase R$860 mil, pronto para ser licitado, graças à mão do Júnior Ortiz. Lá na Avenida Brasil, avenida que tanto sonhava a pavimentação, 1 milhão destinado pelo Júnior Ortiz, parte da Avenida Brasil. Iluminação de LED, mais 1 milhão para troca de lâmpadas de LED. Como é bom andar na 7 de setembro, andar na Peixoto, já está LED. Agora a cidade toda, graças às ações que ele tem feito junto lá. E sem contar outras questões. Outros benefícios que já estão programados, a gente até perde a noção de quanta coisa boa. O Silvinho, um batalhador, toda semana está no Palácio também, um grande parceiro da cidade. E isso graças a uma figura do Vale que está dentro do Palácio atendendo às nossas necessidades. Não é só de Lorena não, muito bem colocou o Beto. Eu tenho acompanhado de perto todas as cidades, todas. Nós temos casos agora, recente, desde Bananal. Nós temos um bairro inteiro sendo pavimentado em Bananal, com recurso de 450 mil destinado pelo Ortiz, mais 250 pelo Eduardo Cury, que está sendo pavimentado o bairro todo de uma cidade que anos a população esperou por essa pavimentação. Daqui a pouco nós vamos filtrar mais situações aqui com o Júnior Ortiz, mas o nosso presidente da Câmara, Fábio Longuinho, ele disse esse dia, também numa conversa, que o importante é que o CEP postal, ou seja, o endereço de Júnior Ortiz, é Vale do Paraíba. Isso influencia, né? Exatamente, Éder. Mais uma vez a todos os ouvintes do Jornal Atos, da Rádio Transamérica, que acompanha este jornal de grande audiência. Agradecer a presença também dos meus colegas, o vice-presidente da Câmara, vereador Beto Pereira, nosso amado, querido amigo Bruno Camargo e, claro, o nosso secretário regional, Júnior Ortiz. O Júnior é uma pessoa que, sem dúvida, apresenta um trabalho ímpar dentro do governo do Estado. Um prefeito reeleito na sua cidade. Taubaté realmente é uma cidade referência para a região do Vale do Paraíba. Um prefeito que tem uma aprovação de mais de 80% da sua população pelo trabalho que desenvolveu. Havia mencionado em outras falas que o governo do Estado ganhou com a ida do nosso querido Júnior Ortiz para o governo, principalmente para fazer essa política aqui dentro do Vale do Paraíba, dentro das regiões do Vale Histórico, Vale da Fé, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira. Realmente, quando você tem um deputado
futuramente, se Deus quiser, porque ele vai bem falar que é pré-candidato, trabalhando para a região, essa região é vista, esta região é lembrada. E foi muito feliz os antecessores aqui, quando disse que hoje o papel do Júnior dentro do governo do estado é maior do que muitos deputados, seja estaduais e federais, atuantes também no nosso município, porque está diretamente trabalhando junto com o governador João Dória. E tem um olhar sereno, um olhar atento, porque também foi prefeito. Quando você passa pelo executivo, conhece a deficiência e a necessidade das políticas públicas para essa população, você consegue, quando está num patamar maior, ter esse olhar para esses municípios menores. E eu tenho certeza que através do Júnior, através de outras pessoas que têm ajudado o município de Lorena, não só Lorena, mas o entorno de Lorena, a nossa região do Vale do Paraíba, ela vai crescer, ela vai ficar mais forte. Muitas foram as conquistas dentro desses 10 meses de mandato do prefeito Silvio Ballerini, com o apoio da Câmara Municipal. Uma política de estabilidade que está dentro da cidade de Lorena. Eu tenho falado, inclusive, Éder, que Lorena ela se destoa das nossas cidades vizinhas. Lorena era conhecido como uma das cidades mais politicadas, os ânimos eram aflorados, existiam sempre adversidades. E hoje, esta união entre Câmara Municipal e Prefeitura proporciona a chegada de amigos como o Júnior, que olha para a cidade, faz com que o olhar também do governo do estado seja um olhar de crescimento para a região de Lorena. Estamos muito confiantes, muito felizes de que para 2022 ainda a nossa cidade, a nossa população, ela tem muito a ganhar com o governo do estado. Júnior, como você sente de repente, né, recebendo apoio, aliás, manifestação de apoio de muitos prefeitos pedindo, né, fazendo, acontecendo, você já está meio focado quase que 100% em disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. Você sabe que, de repente, essa sua função nesse momento revela um Júnior que poucos conheciam. Eu vou tirar até as palavras de um grande amigo nosso, embora respeitando sua ausência, o prefeito da cidade de Silveiras, Guilherme Carvalho, por exemplo, ele já manifestou lá que é o seguinte, que quer o Júnior Ortiz, o Ortiz Júnior, eleito deputado estadual. Como que é sentir isso aí, esse assédio, essa pressão e, inclusive, apoio declarado? Na verdade, é uma resposta do cargo, a empatia? O que acontece? Não. Eu acho que é mais generosidade dos amigos, né? Você vê o Longuinho manifestando, o Bruno, o Beto. Na verdade, eu me sinto de duas maneiras. Primeiro, lisonjeado, honrado, né? Segundo, com uma baita de uma responsabilidade nas costas, né? Quer dizer, estava dizendo aqui para o Longuinho, a gente estava entrando aqui na rádio, ele estava falando o seguinte, tá aí, quero ver... Depois, no futuro, se volta aqui para tomar um café com a gente. Na verdade, eu sou da região, né? Não tenho para onde fugir. Então, ele tinha falado, o seu CEP é aqui. Meu CEP é aqui, não tem para onde fugir. Eu sou um representante... Eu, na verdade, quando contei isso para o Longuinho em outra ocasião, eu terminei o meu mandato lá, o segundo mandato de prefeito, fui ao Ubatuba. Não saía de férias há muito tempo, tenho 2 meninas, 2 filhas, esposa. Aí fui ao Ubatuba, o governador ligou. Isso era mais ou menos dia 15 de janeiro. Ortiz, gostaria que você viesse trabalhar com a gente, tem aqui uma função importante, que é relacionamento com municípios, queria que você viesse aqui. Falei, tá bom, governador, eu vou descansar um pouquinho com a família, depois, em fevereiro, eu tenho um pouco mais de liberdade, dou um pulo aí. Não, preciso que você comece agora, já esse mês para mim. Eu falei, então tá bom, eu volto, talvez na terceira. Não, quero que você comece na segunda-feira, isso será quarta, quero que você comece na segunda-feira. Aí eu fui lá, era dia 18 isso, segunda-feira, conversar com ele, com o Vignoli, com o secretário. Disse a eles, tem uma condição, eu vou, mas você está me colocando numa secretaria que fala com o estado todo. Então a função é atender todos os municípios de regiões metropolitanas, então tem região da Baixada Santista, Grande São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, região Vale do Paraíba, tem Sorocaba. Depois o estado está criando outras regiões metropolitanas, São José do Rio Preto, que é lá sua terra, e depois Piracicaba. E tem aglomerados urbanos e micro-regiões. Então, na verdade, a responsabilidade da subsecretaria é enorme. Eu preciso lhe pedir uma coisa.
tem que ter um olhar diferente para o Vale do Paraíba, porque eu sou de lá, as pessoas vão me cobrar. Eu passei 8 anos nas reuniões do Codivap da região metropolitana, na Genvale, reclamando de uma falta de olhar específico para a nossa região. Eu falei, quantas vezes, Éder, eu falei da necessidade de ter um hospital nessa região do Vale da Fé do Vale Histórico, para desafogar o hospital de Taubaté, que atende 40 cidades. Não tem leito para internar ninguém na região, porque o hospital de Taubaté é referência para tantas cidades. Quantas vezes eu disse, quantas vezes eu cobrei sobre segurança pública, sobre monitoramento de entrada e saída de cidades, quantas vezes eu falei sobre a necessidade de infraestrutura. E aí, de repente, o governador me chama para trabalhar e eu não consigo corresponder a essa expectativa que as pessoas acabaram depositando na minha presença lá, seria muito frustrante. Eu moro aqui, eu não vivo em São Paulo, mesmo trabalhando lá, eu vou e volto. Depois, não tem por onde, eu devo estar aqui, por força eu tenho que estar aqui. São 39 cidades. Além do que eu gosto do Vale do Paraíba, eu curto essas cidades, curto essa paisagem. Acho que aqui tem gente muito preparada. Você ouve aqui o Longuinho falando, tem perfil de prefeito. Você ouve os outros vereadores falando. Vai pôr no pilha. Não tô pondo pilha, mas é fato que existe um preparo. Claro, fato. não tem a Você dúvida. vai agora a Tinguetá, ouve o Soliva falando. O Soliva é um cara muito preparado. O Soliva tem uma sofisticação de pensamento. Você tem. E olha que eu conheço. Tô te falando, conheço muita gente mesmo. Então você tem. Você pega um Thales Gabriel, por exemplo, você já acha que ele... Claro, tem muita massa crítica. É. Tem muita massa crítica, tem gente de qualidade fazendo administração. A gente deu sorte que a gente pegou uma excelente safra. Desde o Isaías lá em Jacareí, passando pelo Felício, passando ali pela Pétala em Caçapava, depois Soliva. Você tem um baita de um prefeito muito bem preparado, é o engenheiro Fernando lá de Roseira. É um cara muito bom. Então, a Érica de Potinha, uma excelente prefeita. A gente tem hoje uma safra interessante e isso, óbvio, que torna o trabalho mais fácil. Mas é uma responsabilidade enorme, é uma honra ter o apoio dessas pessoas, ter amizade. Eu fui candidato a deputado em 2010. É curioso, porque muito além de ser candidato, eu sempre procurei priorizar amizades. Tá aqui um cara que em 2010 me ajudou, o Beto. O Beto estava comigo lá em 2010. Conheci o Beto naquela eleição em 2009 para 2010. Uma década depois nós estamos juntos aqui. Quer dizer, isso para mim é muito mais importante do que até ter o apoio de pessoas que depois vai ter uma ruptura na amizade. E eu acredito muito mais que a gente pode construir processos políticos em conjunto do que um simples apoio no momento de eleição e depois, tchau, foi muito bom, muito legal te conhecer, tá aí os votos e acabou. Não, eu acho que não, eu acho que não é assim. Grande parte dos meus apoios, Guilherme de Silveiras. Guilherme, eu fui candidato em 2010, ele me ajudou em Silveiras sozinho, ele era o único vereador do PSDB, eu tive 365 votos em Silveiras. 11 anos depois está lá, me ajudando, porque é meu amigo, eu cultivei, eu construí amizade, construí relação, eu gosto dele, sempre que ele teve problemas eu o ajudei, era prefeito de uma cidade maior, procurei ajudá-lo, ele foi candidato, eu procurei ajudá-lo. Então, eu acho que as pessoas do Vale do Paraíba que hoje participam da construção da política do Vale do Paraíba, elas têm que estar de alguma forma juntos, se elas têm afinidade, claro. Então, a responsabilidade é grande, a responsabilidade continua sendo grande, responsabilidade nesse momento de ajudar as cidades da região, de colaborar para essa construção desse processo político todo na nossa região. E, obviamente, depois essa responsabilidade vai ser muito mais intensa se tudo der certo e o ano que vem lá, no momento mais apropriado, der tudo certo e aí a responsabilidade vai dobrar, sem dúvida. Não tenha dúvida. Agora, Ortiz Júnior, eu percebo nesse governo do Estado uma sinergia, né? Antes, a gente já viveu algum período político, não que eu seja tão mais velho do que vocês, né, mais experiente, mas eu já convivi com vários governos e às vezes você conversava com um representante do governo, que nem hoje, nessa oportunidade, nós tivemos aí o Marangoni agora, que é o secretário executivo de Habitação, e você conversa com ele, dá a impressão que você está conversando com o Estado todo. Nós estamos conversando aqui numa situação, numa roda
roda descontraída de política dentro do seu Atos no rádio, e a gente percebe que é como se a gente estivesse, de fato, conversando com o Estado todo. Essa é uma liberdade que o Dória dá e delega a todos os integrantes, seu primeiro e segundo escalão. Né? Sim, sim. Não estou confuso, não. É mais ou menos isso mesmo. Parece que todos... nós estamos conversando assunto com você que o outro secretário também sabe, o governador já está interagindo com o telefone, que nem hoje foi espetacular, né? Você, por exemplo, o prefeito preocupado com a pavimentação do local, o saneamento, onde vocês deram um título de propriedade, né? Uma região muito, muito sofrida da cidade, e de repente você vem com uma mensagem, né? Eu acabei de falar com o governador, vai sair a pavimentação. É incrível, o governador responde mensagens. É incrível mesmo, mas ele responde mensagens do WhatsApp em qualquer horário. Aliás, ele prefere respondê-las de madrugada, por incrível que pareça. O Estado ele tem hoje um gestor que é um descentralizador por natureza. A gente tinha, não tô fazendo juízo de valor acerca do que é melhor ou pior. Eu acho que cada um tem características. O Geraldo ele concentrava um pouco mais lá no gabinete dele as decisões estratégicas. E eu percebo na capital também, né? Claro, na capital. Principalmente na capital. Na região metropolitana da Grande São Paulo. Exatamente. Né? E agora a gente pega uma visão que repartiu essa preocupação com o Estado todo. Mas porque, Éder, o governador criou uma Secretaria do Interior, ou melhor, recriou, você se recorda no Montoro, com aquele secretário de Estado Chopin Tavares, ele era o secretário de Interior do Montoro, e chamava exatamente assim, Secretaria do Interior. Só não tem esse nome porque a Secretaria de Desenvolvimento Regional atende também a região metropolitana de São Paulo. E o governador entendia que se desse o nome de Secretaria do Interior, provavelmente essa região metropolitana estaria isolada. Então, por isso que não se chama assim, mas por natureza e por essência, uma Secretaria do Interior. É uma secretaria com os olhos voltados ao interior. O Marangoni, que veio aqui, que me antecedeu nessa entrevista, ele faz programas via CDHU. Os programas do CDHU são todos para o interior do estado, não são para a capital. Para a capital e para a região metropolitana existem outros programas de PPP, que são programas que fogem completamente do escopo do CDHU. O CDHU foi modulado para cidades médias e cidades menores. Então ele é um secretário executivo que tem um olhar muito cuidadoso para o interior. O governador ele descentraliza e ele faz reuniões políticas de grupos das secretarias, que são grupos de primeiro e segundo escalão, que são grupos políticos. As reuniões de secretariado acontecem toda segunda-feira e, assim, impressionante. Ela começa exatamente às 7h30, 8 horas e termina às 10 horas. Todo mundo fala no seu tempo certinho, então ela é muito organizada. E com isso a gente acaba conhecendo os programas do estado todo, a gente acaba dialogando muito com os outros secretários, com os outros subsecretários. Então, imaginar uma prefeitura como Lorena, que tem reuniões de secretariado, e cada secretariado se articula dentro do seu problema. Não tem nenhum problema que não seja transversal. Todos eles são transversais. Olha o exemplo que você está me dizendo lá no Parque das Rodovias. Você tem um problema que foi uma militância já de uma década de vereadores mais prefeitura para conseguir os títulos de propriedade. Aí você tem um problema aí de habitação e de planejamento. Depois você tem um segundo problema agora, que é um problema de saneamento, que é a saúde pública e desenvolvimento social, que é água e esgoto. Né? É um problema sério de saúde pública você ter crianças convivendo com esgoto a céu aberto. As doenças de veiculação hídrica são as que mais matam no Brasil, nessa idade da primeira infância, de 1 a 7 anos. Depois, você tem, então, um problema de infraestrutura, que é calçar as ruas. Depois você tem um problema que envolve a Secretaria de Esportes, que é construir um centro esportivo para colocar atividades esportivas para as crianças não ficarem ociosas. Então, olha quanta transversalidade existe. Essas transversalidades que eu acredito que a prefeitura trabalha, o Estado trabalha muito fortemente, trabalha muito intensamente, a gente dialoga permanentemente com as outras secretarias. Não há vaidade, pelo menos com as pessoas que eu converso não há vaidade. Acho que por isso que dá certo, porque muito embora o Estado não consegue fazer tudo
o que a gente tem de expectativa, porque muita coisa demora mais tempo, mas é impressionante o que acontece. Eu vou dar, se me permite, para encerrar essa minha explanação na sua pergunta, olha só. Estava anotando aqui quando os amigos estavam falando. Olha só, é um poupa-tempo, é uma FATEC, é um centro de convivência do idoso, são 2 vicinais, é a reforma da escola Arnoldo Azevedo, só essas são 3 milhões. Arnolfo Azevedo, só essas são 3 milhões de reais. R$1 milhão que o vereador Beto pediu para pavimentar a Avenida Brasil. R$1 milhão que os vereadores pediram para colocar LED na cidade. A unidade básica de saúde que o vereador Jair solicitou lá, Jair Pintor. Nossa, como é o nome do bairro? se não dá aquela... Jair Pintor. Se não sair aquela unidade lá, então, ele infarta. Dinheiro depositado na prefeitura, projeto pronto, é só licitar. Falei pro Silvinho hoje, é só licitar, tá aí. Esse já está disponível, 160. Depois você tem mais R$1 milhão de infraestrutura para gastar livremente. Depois tem o PEI, Programa Especial de melhorias nas residências que já estão construídas, mais 300 mil. Isso é muito legal. Muito legal. Se a prefeitura souber fazer direitinho, é muito bacana. Depois você tem, de fato, não é fake, não é invenção, não é proposta de campanha que está sendo jogada para a galera, não é isso, mas tem de fato o programa do Estado para a regionalização do atendimento da Santa Casa de Lorena. Santa Casa de Lorena é uma referência regional, não é isso, Longuinho? Já atende a região toda de fato. 17 municípios. Quanto? 17. 17 municípios. Ela já faz isso de fato, não recebe um tostão. E agora o Estado reconhece essa vocação e vai passar, a partir do primeiro trimestre do ano que vem, a considerar essa Santa Casa como uma unidade hospitalar regionalizada e vai aportar financeiramente para isso. Não é fake, não é balela. Nesse momento, a Diretoria Regional de Saúde concluiu o projeto de assistência hospitalar, enviou para o Estado já aprovou e a gente vai fazer um evento aqui para anunciar Santa Casa de Lorena e Santa Casa de Guaratinguetá. Depois tem lá no Parque Rodovias mais 700 mil da Sabesp, tem mais escalçamento. Estava dizendo para o Silvinho hoje, só aqui tem mais de 30 milhões de reais investidos. Quer dizer, é um volume de recurso grande. Se o governador não fosse um camarada que descentralizasse as ações, era impossível ter isso aqui em Lorena. Verdade. De fato, não tenha dúvida que está aí a lista, né? De benfeitorias, de acontecimentos. Agora, Júnior, você está bem popular na classe política, a gente percebe seu nome bem vinculado, a gente pode tratar... Esse programa a gente fala muito de política, né? Então nossos ouvintes nos acompanham justamente por causa desse viés. Ninguém vai se escandalizar, né? Agora, para chegar no eleitor, é claro que você vai precisar todas as ferramentas de mídia, essas coisas todas, e desses homens, né? Pessoas como esses 3 vereadores, que tem muito mais que, inclusive, o seguinte, já falaram do seu nome, né? Isso é amplificado em todas as cidades da região, e você está com o Estado todo na mão. Como que está sendo essa loucura? A gente chama de loucura porque é muita gente, não, Beto? A verdade é assim, existe uma consequência natural um pouco que é do trabalho. Nada resiste ao esforço e ao trabalho, não é isso? Se você vai plantando com esforço, você compra o seu pedacinho de terra, a sua glebinha, você ara, você compra semente, você semeia, depois você compra o adubo, você aduba a terra, você vai regando, um dia você vai ter uma árvore bonita e vai colher o fruto. Não é assim que funciona? Isso é o trabalho, né? Você vai morejando, um dia você colhe os frutos. Eu acho que há uma consequência natural. É claro e evidente que a relação com o eleitor lá na minha cidade de Taubaté é diferente da relação com o eleitor que eu tenho, por exemplo, no município de Lorena. Para ter uma relação direta com o eleitor no município de Lorena, eu preciso do apoio da amizade dos 3 vereadores, do vereador Jair, que eu cito aqui, da vereadora Vanessa, que eu cito aqui, do vereador Silvio, que eu cito aqui da associação. Para ter uma relação direta com esse eleitor, eles vão ajudar muito.
o ano que vem? Já tive contato com vereadores de Guaratinguetá também falando muito bem de você, né? Dani Dias, por exemplo, a tua amiga, tua fã, Pedro Sanini, O Arilson, também fala, Arilson, Alexandra. Santos, Alexandra, cuidadora. Então a gente percebe, de repente, vamos supor, se a gente fosse meio astrólogo, né? Os astros, né? Combinando. Mas eu acho que é o trabalho combinando, mais que os astros, é o trabalho. Eu não acredito tenha muito dúvida. nessa. Eu acredito mais no trabalho. Claro que eu acredito nas energias positivas, ninguém está certo. Eu tenho muita fé na proteção de Deus, tenho muita fé, muita mesmo. Mas acho que o trabalho é bíblico, né? Não sou calvinista, mas acredito muito que pelo trabalho você obtém a redenção. Pois é, mas se a gente buscar o trabalho na Bíblia, a gente vai saber que nós somos condicionados a isso, né? É. E Deus abençoa o trabalho. Sem é bom, dúvida. né? Ele pregava isso, né? Agora, eu quero fazer um pedido para você em nome do Atos, aproveitar aqui os vereadores, né? Que me permita, pelo menos o seu empenho, porque a gente sabe que não depende exclusivamente de você, mas como eu falei, a gente sente uma sinergia no governo, né? E o que eu vou te pedir aqui, eu acho que eu tenho anuência desses vereadores e de outros, e de uma boa parcela da população de Lorena, e até da região que recorre de Lorena. A Santa Casa montou um centro cardíaco agora, aqui de Lorena. Aconteceu a primeira cirurgia cardíaca da história do município. Foi um sucesso, já tem a sua... Eu acompanhei isso. E eles estão buscando desesperadamente, né, além da referência, mas tem uma outra coisa que eu vou te pedir especificamente, quem sabe, com a sua ajuda, um dia a gente vai voltar aqui no programa para fazer esse anúncio com todo, né? Eles precisam desesperadamente de um aparelho caro para as condições da cidade, que é uma hemodinâmica, é assim que fala, né? Aparelho de hemodinâmica, né? Porque isso aí salvaria vidas, né? E é um equipamento necessário, importantíssimo para a Santa Casa. A gente trabalha, é claro que Lorena é bem assim. Olha, eu nem me atrevo a dizer, mas eu ouvi falar em perto aí de para cima de milhões, né? Mas tendo em vista a ferramenta que isso aí vai ser para a preservação da vida, torna-se um investimento até praticamente pelo porte do Estado pequeno, né? Eu vou fazer contato com o Dário da Santa Casa, fazer contato com o Silvinho, tentar entender o que é isso. O prefeito está empenhado, né? O Silvinho tem dado um apoio significativo a essa questão da Santa Casa. O Estado está colaborando muito com as especialidades, né? Vocês me ajudam nisso? Vai vir nesse... Vamos tentar levantar o case. Olha, ontem eu quero até agradecer... A gente pode combinar assim, ó. Essas coisas são pautas da cidade. Então, tem inúmeros deputados federais que apoiam a cidade. Exato. A gente pode chamá-los todos, cada um colabora com uma parte, o Estado colabora, e vou dizer que o Estado colabora com R$1 milhão, e vamos tentar conseguir... Fiz uma pesquisa leve aqui, 1.939.000, mas a gente não sabe o estilo. Tem muitas referências desse. Se for isso, eu acho que é viável. Se for isso, é viável. Inclusive, eu quero aqui agradecer. Eu sou um apaixonado por essa Santa Casa, porque em 2012 eu quase morri. Eu tive um problema de saúde, eu enfrentei um câncer, perdi o rim esquerdo, e eu precisei muito dessa Santa Casa. E como eles foram extraordinários. Então a gente pega um carinho, uma afeição, que não é grana, não é... E outra coisa, a gente percebe tanta gente, né, envolvida nisso. Por exemplo, hoje a Santa Casa, ela já chegou perto da pandemia, ter que contratar quase 700 pessoas para ter 50% trabalhando, né? Inclusive, você vê, 700 pessoas trabalhando, é um cabidão de emprego. Não é a necessidade, porque na época da pandemia você enfrentou isso com a gente, Júnior. Você sabe como que é funcionário que afasta, né? Outros que não podem trabalhar, tem um grupo de risco. Passou a pandemia, precisou
acontecer várias. E economia de um hospital, você sabe como que é, né? Vocês têm um hospital municipal lá que você, inclusive, trabalhou 1º de muito maio por ele, de né? 19, a gente abriu um hospital municipal. Abriu o municipal. 170 leitos. Então você sabe como que é a coisa, porque você foi prefeito, né? É fácil falar com você porque você entende, porque um gestor, ele lida com essa situação. Então, é um pedido, essa Santa Casa é muito boa. Desejo, né? E por isso que a gente está fazendo esse empenho. E eu quero agradecer esses vereadores, porque ontem eles fizeram uma extraordinária para poder fazer um remanejamento de verba e socorrer financeiramente uma pendência que a Santa Casa, que a prefeitura tinha com a Santa. Não é dívida, né? Mas um recurso, porque o orçamento foi isso mesmo, né, o Maurinho? Parece que votaram em segundo... o Longuinho. O remanejamento do superávit que teve de algumas verbas que veio de emendas. Também. Fala pertinho do microfone. Foi um remanejamento de um superávit que teve na arrecadação, que precisou da autorização legislativa, e também de emendas que chegaram e aí eram destinadas diretamente para a Santa Casa. Próximo de R$1.900.000 para a Santa Casa e quase R$1 milhão para infraestrutura. Foi então, ontem a sessão extraordinária. Você percebe nessa situação uma Câmara parceira, né? Eu acompanhei bem em 2009 e 2010. Paulo Neme era o prefeito. E, como eu disse... Ele que deu start para essa mudança. Não que antigamente não tinha esse trato, né? É que os recursos eram outros. Não, mas eu acompanhei aqueles 2 anos, 2009 e 2010... Como ele sofreu, coitado. Que sofrimento que foi. O Paulo Neme não parava no cargo. Mês sim ele era prefeito, mês não ele tinha sido afastado. Um momento difícil. Estava falando por Longuinho outro dia. O Silvinho, ele venceu a eleição no momento certo, porque ele venceu com um excelente grupo na Câmara. É um grupo que até não se elegeu na sua grande maioria com ele, né? No grupo político dele, mas é um grupo na Câmara que dá total apoio e estabilidade ao governo dele. E se trata de estabilidade ao município, estabilidade para que o prefeito possa produzir resultados, não é isso, Longuinho? Nesse período em que o Paulo foi prefeito e que eu acompanhei muito, às vezes eu vinha aqui e o Paulo era o prefeito, eu voltava aqui e o Bustamante era o prefeito. Era muito difícil, uma fragilização completa das relações políticas. Outro dia eu acompanhei o Silvio numa visita lá na Granja Mantiqueira. Poxa vida, 1.800.000 ovos produzidos diariamente. Haja galinha. Haja galinha, né? 1.800.000. Mas há um investimento no município. Isso se deve à estabilidade e confiança. O período do Fábio, quando você teve a abertura do shopping center, quando você teve a abertura da van, quando você teve outros investimentos na cidade, isso se devia à estabilidade do governo municipal. Se você não tem estabilidade, Longuinho, Bruno e Beto, não tem investimento. Nenhum investidor aposta numa cidade que não vive uma estabilidade mínima política. A estabilidade que vocês permitem ao prefeito, vocês permitem à prefeitura, claro, sendo crítico, cobrando, mas também ajudando com recurso financeiro. Qual é a Câmara Municipal que colabora com esse saldo de investimentos no final do ano para permitir à Prefeitura e à Santa Casa realizar um papel importante à população, que são obras de infraestrutura e custeio para a saúde. Então, acho que eu não tenho dúvida de que Lorena vai crescer, vai avançar, porque tem estabilidade, porque esse grupo de vereadores permite estabilidade. Porque nós já vimos no passado o que foi a anti-estabilidade. Né? A desestabilidade gerou efeitos complicados. Né? Muito bem. Tio Júnior, eu quero agradecer a sua participação aqui, os nossos amigos de Câmara, né? Bruno Camargo, Beto Pereira, companheiro antigo, né? Eu conheci o pai do Beto Pereira, saudoso Cláudio Pereira. Um homem que, primeiro vereador que eu vi falar um discurso sobre vontade política. Teu pai batia nessa tecla. Está aí o filho como semente. E é um jovem vereador, mas já experiente na política, né? Impressionante. Pois é, Fábio Longuinho, que pegou a veia e a semente, a herança do Dr. Paulo César Neme, né? Padrinho dele político, agora também em saudosa memória.
sempre um prazer tê-los aqui. Então, hoje nós estamos muito à vontade para falar de política. Eu queria agradecer vocês por essa oportunidade, né, da gente falar com a cidade. Se bem que eu acho que só eu e o nós falamos, né, mas vai ter outras oportunidades. Vamos lá, Beto. Vamos lá, Longuinho. Eu agradeço o carinho que o senhor sempre teve com meu pai e também comigo. Agradeço esse espaço, acho importantíssimo, né? A imprensa está sempre divulgando um trabalho sério, levando as informações para a população, e também a gente escuta muitas vezes a população fazendo algum pedido de melhoria ao bairro através da imprensa. Isso é importante, esse elo entre imprensa e o poder legislativo, executivo, buscando sempre o melhor para a cidade. Então, agradeço ao Jornal Atos, a toda a equipe, a você e todos os colaboradores aqui do Jornal Atos. Quero agradecer ao Júnior Ortiz, mais uma vez, um grande parceiro, uma pessoa que é importantíssima no governo do Estado, como foi dito aqui por você e por todos, com a experiência que ele tem, e é uma ponte entre o município e o governo do Estado, e uma ponte curta, porque ele é daqui, do Vale, tem experiência e sabe das necessidades que os municípios da nossa região passam. Então agradeço também nosso companheiro, meu amigo Fábio Longuinho, presidente da Câmara, que deu essa estabilidade toda, né, com o seu comando na Câmara, junto com vamos falar, essa união com a Prefeitura, essa estabilidade política, né? Então, parabéns, agradeço todo o apoio que ele nos dá, ao Bruno Camargo, nosso parceiro também, vereador de terceiro mandato junto comigo, e quem ganha com isso é a cidade de Lorena. Um abraço para toda a população de Lorena e região. Obrigado, Éder. Quero aqui agradecer a oportunidade e eu queria aqui encerrar falando ainda de investimentos. Eu não posso deixar aqui de cumprimentar os meus amigos e amigos mesmo da zona rural. Nós temos aqui hoje um protocolo com o Júnior Ortiz, o novo Melhor Caminho. Eu solicitei ao governo do estado o programa de revitalização, o Júnior já está levando para São Paulo, e também um investimento que acabou de cair, é uma verba, embora seja do estado, a pedido do deputado federal Eduardo Cury, liberado pelo Júnior, 450 mil para a pavimentação do Morro do Cerro Alto. Então, nosso agradecimento ao Eduardo Cury e ao Júnior Ortiz, que é mais uma estrada vicinal sendo pavimentada na nossa zona rural. Agradecer, Éder, esse espaço, ao presidente da Câmara, é um parceiro, como você mesmo colocou, nós fomos eleitos em palanques diferentes, mas no primeiro dia de mandato, graças ao Longuinho, abriu a porta da Prefeitura, não só para mim, para o Beto, para todos os outros 7, somos 7 vereadores eleitos no outro palanque, que hoje não há oposição, situação, mas há um compromisso com a cidade. Lógico que nós estamos para fiscalizar. Na batuta do Longuinho, com uma liderança muito grande, ele tem dado a oportunidade, tanto à Câmara, à Prefeitura, dessa instabilidade. Quero agradecer, Longuinho, por ter feito esse caminho para nós, e hoje nós queremos somar. Ao Júnior, nosso agradecimento. O Júnior, embora vocês não saibam, mas ele já se torna um lorenense de coração. Já fiz o convite a ele, vai ser um cidadão lorenense aí em breve, e saiba que nossa cidade é grata ao... O Beto chora em tudo, né? Ele chora. É grata. Ah lá, pronto, pode levar. É grata a você, Júnior, por tudo que você tem feito na nossa cidade. O Beto, eu deixei a referência até de ideologia, de herança, né? A sua por último, né? Eu ia falar do Eduardo Cury, né? Uma pessoa que você, há anos que eu te conheço, você sempre empenhado em aproximar a cidade do Eduardo Cury. Eu quero te dizer que isso deu certo. Tanto é que o deputado sempre lembra também aqui da região. Tucanão de primeira plonagem, né? Esse é. Já foi prefeito, já também entende do riscado. E vai ser parceiro, né, Júlio? É isso aí. É isso aí. 6 milhões de reais só do Eduardo Cury desde o primeiro mandato. É um investimento importante aqui na região. Ele é um cidadão lorenense. Eu estava, inclusive, no dia em que, fevereiro ou março, no dia em que vocês deram a ele o título de cidadão, e é mais do que merecido, porque ele realmente é um cara comprometido. Assim como outros o são também, mas ele é um dos comprometidos. Fábio Longuinho, nosso amigo pessoal, muito obrigado pela sua participação.
Agradecer mais uma vez o Éder, a toda a equipe do Jornal Atos, a Rádio Transamérica, que de maneira diária possibilita a cada um dos munícipes, não só da cidade de Lorena, mas da nossa região, saber dos bastidores da política, do que cada prefeito, do que cada vereador vem fazendo para o bairro. Quero agradecer a presença do meu amigo, vice-presidente da Câmara, Beto Pereira, dizer que também é uma alegria muito grande para o vereador Fábio Longuinho estar ao teu lado sobre a nossa presidência, a mesa administrativa da Câmara, proporcionando, junto com os demais vereadores, a estabilidade política mencionada aqui pelo Júnior, mencionado por vocês mesmos, que está fazendo a diferença dentro do município de Lorena. Quero agradecer, Ortiz, por tudo que tem feito. Foram 10 meses de trabalho intenso para a cidade de Lorena. Você realmente representa o Vale do Paraíba, representa o Vale Histórico, o Vale da Fé, o Litoral Norte, a Serra da Mantiqueira, e a tua experiência à frente do município de Taubaté, um município grande, um município que se tornou referência para o Vale do Paraíba, tem auxiliado os demais prefeitos. O professor Silvio Ballerini sempre menciona, quando pode e quando está comigo, o trabalho que vem fazendo e desenvolvendo aqui em Lorena, como reflexo da tua experiência, você que diariamente, semanalmente, é uma das portas de entrada do nosso prefeito lá no Palácio, junto do nosso governador João Dória. Quero, então, em nome do prefeito Silvio Ballerini, em nome dos 17 vereadores da Câmara Municipal, agradecer o trabalho do Ortiz. Certamente o Vale do Paraíba tem a ganhar, não só com as outras personalidades já citadas, como o próprio Eduardo Cury, que é de São José dos Campos, mas com você, pela experiência compartilhada, por este olhar atento. E, dia 24 de novembro, tenho certeza, nós teremos aí mais um cidadão lorenense, Ortiz Júnior, que poderá somar ainda mais, porque já vem fazendo a diferença, mas certamente como cidadão lorenense vai fazer muito mais ainda. Obrigado, Éder, mais uma vez, muito obrigado mesmo, gratidão por tudo que tem feito e pela informação que você leva através da sua equipe maravilhosa. São mais de 20 profissionais diretamente ligados ao Jornal Atos e mais de 20 profissionais indiretamente auxiliando também, não só no trabalho da rádio, mas no trabalho do jornal escrito, no trabalho também das plataformas digitais. Meu muito obrigado. É isso aí, deputado. Deixei o senhor por último chamando de deputado. Estou falando que eles são craques. Eu agradeço imensamente a oportunidade de falar aqui a região toda do Vale do Paraíba, do Médio Vale do Paraíba, sobretudo lá do Vale Histórico. Agradeço a amizade, o respeito e a admiração recíproca com esses 3 grandes líderes da cidade. Beto, muito obrigado. Bruno, parceiraço. E o Longuinho com todo esse refinamento, com toda essa sofisticação para falar. Ele é realmente um homem muito bem preparado. Vocês elegeram certamente um líder com muitas qualidades para liderar a Câmara nesse momento, como eu disse, repito, de estabilidade para a cidade. Mas também um líder tem bons parceiros, né? Não tenho dúvida de que também quando escolheu o Beto como primeiro vice-presidente dele, quando escolheu o Bruno como articulador dele ali para esse projeto dar certo, ele fez exatamente aquilo que eu faria, escolher os melhores para estar do lado dele. Então, queria agradecer imensamente, dizer que podem continuar contando comigo, estou à disposição. Vamos trabalhar nesse aparelho aqui de hemodinâmica, viu? Dá uma olhada, fala com o Dário, com o prefeito, de que forma a gente pode colaborar, quanto custa. Vamos tentar incluir isso no orçamento para o ano que vem, agora não dá mais tempo para incluir no orçamento, a gente tem pequenos recursos, a gente não tem mais um grande volume de dinheiro para ainda fazer a alocação no orçamento desse ano, então seria para janeiro, fevereiro do ano que vem, mas se é realmente uma das referências desse hospital agora, eu tenho certeza que isso tem de ser providenciado e eu acho que a parceria do Estado é importante. Queria dizer ao cidadão lorenense, meu muito obrigado pela gentileza, pela educação, pelo respeito com que tem me aceitado aqui na cidade, com que tem me recebido. Eu me sinto muito lisonjeado e honrado de receber o carinho dessa gente vale-paraibana e dessa gente aqui de Lorena. E vou ficar muito feliz de ser um cidadão lorenense. Muito obrigado, viu?
Ok, nós vamos ficando por aqui. Você continua no Atos no Rádio, porque aqui você é bem informado sobre toda a nossa região.